nós estamos aqui com você, juntos e misturados, mas por vocês, pelo nosso propósito, que é desenvolver pessoas, que é contribuir para o processo de desenvolvimento das corporações a partir das pessoas. Podcast tá sendo assim virou um hobby, devo confessar, viu? Estamos no segundo episódio, mas eu tô bem feliz com essa oportunidade. Estou me encontrando e acreditando sinceramente que esse instrumento vai nos ajudar muito a viver, sim, mais o nosso propósito, mas também contribuir com pessoas, né? Afinal de contas, todo mundo hoje escuta podcast, seja na academia, seja fazendo compras com o fone ou trabalhando. Então vamos nos municiar dessa poderosa ferramenta para levar a nossa mensagem para quem quiser escutar, para quem entende que faz sentido o nosso jeito de comunicar. Eu me chamo Thalita Rocha, faço parte do Instituto People, que é esse negócio que contribui com pessoas e corporações a partir de um olhar humanizado, a partir da verdade de que pessoas que geram movimentos relevantes dentro das organizações e resultados honestos, resultados verdadeiros. E por falar em resultado, e por falar em corporação, pessoas e tudo mais dentro desse contexto que tanto amamos, hoje vamos falar de cultura organizacional. Gente, eu tô assim, tão empolgada, entusiasmada. Tô tentando conter o meu entusiasmo, porque eu tô com uma pessoa aqui que eu super admiro muito. Eu acho que ela nem sabe que eu admiro tanto, mas é um presente poder falar de cultura com a Milena Pérez. A Milena certamente vai contribuir muito com a gente e vai trazer reflexões poderosas, porque ela tem uma experiência e uma vivência profissional tão relevante que eu honro muito, Milena. Eu já te disse isso. Vai virar meio uma declaração de amor aqui. Fica tranquila. Mas eu acredito que o podcast, Milena, ele tem esse propósito, sabe? E talvez seja esse o principal motivo pelo qual eu tanto estou apaixonada por isso. Porque essas conversas, tem tanta gente que quer fazer parte de conversas legais, né? E a gente oportuniza isso através dos podcasts. Então, a Milena vem hoje para o nosso segundo episódio, para compor o nosso segundo episódio. Você que está aí, por favor, fique aqui. Porque eu tenho certeza que nós vamos para além da cultura organizacional. Até mesmo porque falar de cultura organizacional é falar de inúmeras variáveis de altíssima relevância, né? Que muita gente não entende ainda ou não tem esse discernimento. Devo confessar que, inclusive, essa semana, me preparando para o podcast, eu estava lendo coisas sobre cultura e existe um movimento de muitos teóricos, né, cientistas dessa área, porque eu os chamo de cientistas, né, porque afinal de contas é um tema bem, bem interessante, que estão desmistificando o conceito de cultura que tanto a gente conhece, que é aquela coisa bem metodológica, né? Missão, visão, valores. É para além disso, sim, né? Sim, muito Tem além. mais coisa. Então eu tenho certeza que essa conversa vai ser fantástica. E para que você se conecte com a gente, eu vou passar a palavra para a Milena, que eu quero que você conheça a Milena, né? A Milena, ela é uma profissional que eu admiro há muito tempo. A gente já escutava muito da Milena antes mesmo de conhecê-la pessoalmente, e tivemos a grata oportunidade de nos encontrar aí num trabalho bonito que fizemos, e a admiração ficou ainda mais presente, mas eu vou deixar que ela se apresente pra gente. Milena, seja muito bem-vinda, obrigada pelo teu convite. Ou pelo teu convite, pelo meu convite, né? E eu aceite. Mas assim, eu sei que a tua agenda é bem, bem corrida.
E de verdade é uma honra. Eu espero que esse encontro ele seja muito legal para você também, que você desfrute desse momento aqui conosco, né? Que essa conversa seja gostosa a ponto de você também refletir, porque eu acho que é isso, né? Uma conversa tem que trazer reflexão, não só para quem está escutando, mas que a gente gere valor uma para outra juntas, tá? Então se apresenta aqui pro pessoal, fala quem é a Milena, né? Para que as pessoas possam se conectar com você. Bom, primeiramente eu que agradeço, Thalita, né? Você está contribuindo para a minha evolução como pessoa e como profissional, né? Porque algumas coisas ainda me são fora da minha zona de conforto, né? E estar fazendo um podcast é algo também inovador para mim. Me tira, o coração tá aqui meio disparado e tal. Mas são coisas que eu me ponho à aprovação justamente para enfrentar esses desafios, né? E daqui a pouco eles são cada vez mais naturais. Então, verdade. obrigada. Daqui a pouco você vai virar, assim, todo mundo vai querer convidar você e você vai ficar super... Vai ser o teu quintal podcast. Eu também, no primeiro episódio, Milena, eu fiquei, meu Deus, ai, que nervosa. Me parecia um negócio tão estranho. Afinal de contas, eu dou treinamento, converso com pessoas, mas é um negócio meio estranho. Ter esse microfone aqui, né? Parece meio artístico. Será que eu tô falando pra... Ninguém tá me vendo, mas estão me vendo? Mas fica à vontade, tá? Eu acho que vai ser... Esse é o objetivo, a gente conversar. E te apresenta um pouco pras pessoas, fala quem é você... Uma coisa interessante é que às vezes não, eu faço bastante entrevistas de trabalho, né? Então sentam-se aqueles profissionais, né? Às vezes alguns ou algumas, né, bem experientes, e eu tenho me surpreendido em como as pessoas começam se apresentando dizendo: eu sou filha. Então vou começar, né, dessa forma também. Sou filha da dona Nair Alice e do seu Francisco, né? Que vieram morar aqui em Manaus há uns anos atrás. Então, eu sou natural da cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, mas fui adotada por essa terra maravilhosa. Então, moro aqui em Manaus já há 32 anos. Manauara, né, Milena? Exato. Manauara. Caboquinha de tudo. Caboquinha. E adoro essa terra, né? Adoro a cultura, né? Vamos falar de cultura organizacional, mas eu adoro também a cultura daqui da região, né? Realmente... me integrei aqui, é minha terra hoje, e falo com muito orgulho de tudo isso daqui. Então, finalizei o segundo grau na época, né? Não posso nem me denunciar aqui, né? O ensino médio. O ensino médio aqui em Manaus, né? Fiz faculdade, fiz CIESA. Fiz faculdade de administração com ênfase em comércio exterior na época, né? Era algo que me chamava muito a atenção, também um pouco influenciada pelo pai que também fez administração. Legal. Mas é interessante falar que a administração faz parte de quê? De ciências humanas, né? Então, cada vez mais tão relevante, e a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, né? De falar de humanos, né? Sim. Da cultura organizacional. Da administração, que parece aquela coisa assim, né? Administração é algo que as pessoas tendem a tangibilizar de alguma maneira, né? Papel, números, dados, né? Teóricos, né? Processos. Mas o que mais tem na administração é lidar com pessoas, né? É verdade. Mais com pessoas do que com processos, né? Do que com processos. E hoje, como é que... Hoje você está trabalhando na Recofarma, isso, né, hoje eu trabalho na Recofarma. Na verdade, são 2 momentos diferentes de história com a Recofarma, que juntos dão mais de 17 anos. Né? Eu estou na diretoria da fábrica aqui de Manaus, uma fábrica muito importante e estratégica, não só para a região, para o polo industrial, mas também para o grupo Coca-Cola. Né? É a 4ª maior fábrica de concentrados, né, do grupo Coca-Cola, né, da Coca-Cola. A gente pode falar do mundo, né? Isso, né? No mundo nós temos 18 fábricas e essa daqui é o 4º maior volume. Então é uma estrutura muito relevante, né? Exato. Maior exportador da Zona Franca de Manaus, já há muitos anos consecutivos e cheio de pessoas maravilhosas.
E cheia de desafios. Cheia de desafios. Cheia de desafios. A gente está falando de uma estrutura hoje de quantas pessoas, Milena, mais ou menos? Porque a estrutura de Manaus, ela tem as suas complexidades, né, em relação ao negócio. Sim. Tem as suas complexidades, mas a gente está falando de uma estrutura de quantas pessoas que ficam... Aproximadamente 300 funcionários, né, diretos hoje, né, funcionários realmente Coca-Cola, Recofarma, mas também muitos terceiros. Então, aproximadamente o dobro disso com empresas terceiras. Sem contar os indiretos, assim, né? Sim. Enfim, tem outras pessoas e aí... Fornecedores, né? Fornecedores. E os indiretos mesmos, o mesmo, né? Os filhos dos colaboradores, porque eu bem sei que vocês têm um jeito de olhar para os colaboradores que transcende a relação ali só profissional, né? Sim. Então, tem muita gente envolvida nesse projeto Coca-Cola, né? Tem muita gente envolvida, muita gente apaixonada também, o que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Bom, essa é a Milena. A gente vai deixar aqui para vocês o link para você acessar a Milena no LinkedIn e se conectar com ela, porque eu acho que é bem relevante, assim, o LinkedIn, estarmos conectados no LinkedIn como forma de gerar valor um para o outro. Então, não perde essa oportunidade e conhece um pouquinho da trajetória da Milena também. Hoje vamos falar de cultura. E eu queria começar falando de cultura, que me vem sempre muito forte no coração uma frase que dizem que é do Peter Drucker, mas existem algumas especulações que ele nunca falou isso. Bom, enfim. Mas a cultura engole a estratégia no café da manhã. Concordo muito. Sendo ou não sendo do Peter Drucker, é uma frase muito certa. É uma frase muito certa, não à toa. Todo mundo fala sobre isso, porque é tão simples essa frase, né? É tão resumidinha, mas tem um significado potente. A cultura engole a estratégia no café da manhã. A minha tradução, sabe, Milena, é o seguinte... Se não tem... se você tem uma cultura forte, positivamente falando, ok. Se você não tem uma cultura forte, ou você tem uma cultura forte que é disfuncional, isso é um problema e coloque em xeque todos os teus resultados. Coloque em xeque o negócio. Então, engole a estratégia. Às vezes a gente é tão orientado para resultado. Sim. É tão orientado para posicionamento e muitas marcas, muitas empresas assim fazem, né? Assim buscam essa orientação para resultado. A competitividade está cada vez mais alta. Por outro lado, o mundo tem se mobilizado a partir de várias intervenções, como a pandemia. Uhum. E o mundo tem se mobilizado e percebido que, esse negócio de resultado por resultado não vai dar muito certo. Tem uma galera aí que precisa ser olhada. Esse negócio de olhar para as pessoas não é só filosófico. Isso, resultado a partir das pessoas? Então isso... Saúde mental. Então, eu percebo que algumas intervenções que a gente sofreu aí estão trazendo para a gente cada vez mais essa responsabilidade de olhar para a cultura, de olhar para as pessoas como forma de gerar resultado, né? Eu tenho certeza que você tem muito para dizer sobre isso, né? E assim, queria saber de cara, o que você... Qual que você acredita que como é que o que você pensa sobre essa relação de cultura versus resultado, né? Como mensurar isso? Queria te escutar um pouco como gestora de negócios que está à frente de uma grande fábrica, de uma grande estrutura, com um desafio mega de manter, imagino eu, a cultura do negócio. Fala pra gente. É maravilhoso a gente trazer esse assunto, né, Thalita, de cultura organizacional. E eu acho que talvez a gente ignore um pouco, né, o que é a cultura organizacional e como ela se conecta com os resultados.
Então, eu acho que é muito fácil a gente ter, né? E muitas empresas trabalham com isso, a Coca-Cola também, de ter aquela medição de cultura, né? De clima organizacional. Né? Ali já é uma foto muito importante para você entender como é que as pessoas estão se sentindo, né, no trabalho. Vai trazer muito, assim, o feedback da maioria das pessoas, né? Mas ali é uma foto, né? E que pode também estar bem influenciada por momentos assim muito, né, muito próximos ali daquela situação. Sim. O que para mim traz a cultura organizacional é o dia a dia. Excelente. Né? Então, a cultura organizacional, se ela é forte, se ela é fraca, ela é o que ela é. Ela está presente, né? E quer a gente queira, ou a gente goste, ou a gente critique ou não, não gosto dessa cultura, mas ela é o que é. Ela está. E é importante a gente entender, né? Para além do resultado, né? Para além do resultado da pesquisa de clima. Exatamente. Ela está ali no dia a dia. E não só... Ali já é um grande alerta, né? Ali já é e geralmente se motiva as pessoas a responderem, né? Para ter um engajamento, para poder ter uma quantidade relevante de informação. Mas ali não é só isso, né? O que é a cultura da organização? É o dia a dia. Excelente. É como as pessoas se relacionam. E você pode ver também no atingimento ou não atingimento dos resultados, que cultura está por trás disso. Existe uma cultura de colaboração? Existe uma cultura de como é que as pessoas atingem o resultado? Isso também já diz pra gente que cultura está por trás. Elas atingem no último momento, quando a corda já está no pescoço. Ou elas trabalham desde o primeiro dia engajadas e de forma preventiva para que o resultado seja alcançado desde o primeiro mês até o último. A gente atinge resultados, mas a gente não os mantém. Tudo isso vai falando da cultura. Excelente. Então, observar o dia a dia, porque a cultura é aquilo que acontece todos os dias, o tempo inteiro. Eu gosto muito, Milena, assim, nos meus treinamentos, nas minhas conversas, e devo confessar que isso é uma forma até de... que eu escolhi de aprender sobre alguns temas, sabe? Então, eu gosto muito de simplificar alguns conceitos para assimilar melhor. Sim. Diante do que você está me falando, o que é cultura? Cultura tem a ver com os comportamentos que mobilizam os resultados. É isso, né? Porque é o que é hábito, né? Aquilo que exatamente, é o que está expressado. É o que está expressado. Seja quando é positivo, seja quando é negativo. Então, se os resultados são alcançados sempre através de muitos conflitos, de muitas turbulências, muito esforço. Tem uma cultura por trás disso. Exatamente. Então, a cultura nada mais é do que uma combinação de comportamentos que se unem, né, e demonstram um jeito de lidar com os desafios, um jeito de gerir. A gente pode chegar a essa conclusão de que cultura é isso. E veja bem, né? Olha que interessante. Para além de missão e visão. Exatamente. E é sempre mais sobre valores, né? Sobre comportamentos. Exatamente. Porque aí a gente vai puxar a frase, seja do Peter Drucker ou não. Você desenhou uma estratégia, né? Mas se você não acessar os hábitos e entender se os hábitos, os comportamentos, as práticas vão te levar àquela estratégia, talvez eles mesmos se transformem nos sabotadores da sua estratégia. Excelente. Então, precisa entender qual é a cultura instalada, né? Precisa acessar quais são os comportamentos, né? Como as pessoas, né, reagem a uma mudança, elas absorvem ou não. E o que faz as pessoas se moverem, né? O que faz elas se motivarem à ação? O que faz elas quererem contribuir com a empresa? Se a gente não tem essas respostas, então a gente não entende qual é a cultura. E a cultura, ela existe, quer a gente queira ou não. Quer a gente goste ou não. Ela está lá. Quer a gente gerencie ou não. Exato. E aí, né, falando português, claro, o buraco fica mais embaixo, o desafio fica maior, né? Porque você bem sabe
e ainda que a gente queira negligenciar isso, nós não fomos educados, né, Milena, a olhar para as pessoas. Nós fomos educados a gerir, a fazer os resultados acontecerem, independente das pessoas. Eu posso dizer pela minha educação, para ser mais assertiva aqui, né, com todo mundo, mas e sendo muito honesta diante daquilo que eu acredito. A minha educação foi uma educação onde minha mãe me dizia, olha, você tem que fazer os resultados acontecerem, você precisa ser uma excelente profissional. Eu não fui educada a considerar as minhas emoções, imagina dos outros, né? Então, a gente vem de uma formação profissional que é muito frágil nesse sentido. Sim. Aí você imagina, você como gestora de uma fábrica que está, inclusive, com grandes desafios, vocês estão expandindo a fábrica agora, né? Com projetos de alto impacto financeiro, tem que gerar resultado, mas precisa olhar para as pessoas. Como você percebe esse desafio, né, que também é cultural, sob a perspectiva de que as pessoas e os gestores e os líderes não estão efetivamente preparados para olhar para as pessoas e para entender as pessoas na dimensão que elas merecem? Trazer alguns exemplos nossos, né? Os desafios, eles estão em todas, acho que, as etapas, né? Eu gostei que você tem um livro aqui que eu gosto muito, que é o Comece Pelo Porquê, né? Simon Sinek é um dos meus gurus. É verdade. E ele fala, né, desses golden circles, né? Dos círculos de ouro, que ele fala, comece pelo porquê, depois o quê, depois o como. Então, a gente realmente, né? Grandes empresas como a Coca-Cola têm um propósito muito bem definido, né? Falam, né, bastante disso e aí o primeiro desafio como é que você traduz o propósito para que as pessoas, né, realmente se conectem com ele. Então você precisa, né, desde do propósito, você traduzir ele de forma que as pessoas entendam, né, explicar os porquês, né? Quais são os porquês aqui da companhia. Depois o quê, né? Que resultados queremos atingir? Mas aí é o ponto que você trouxe. O como é que vai mover as coisas, né? O como é que vai engajar as pessoas. O engajamento está ali no como. É a ação, Nem sempre ele vai estar só no porquê, né? Porque ainda não é muito tangível, né? De novo, o dia a dia que vai dizer para as pessoas assim, mas tá dizendo lá na estratégia que a gente valoriza tal coisa, mas na prática eu não vejo. E sabe do que mais, Milena? Você acabou de me dar um insight. O porquê, o propósito, que é o núcleo do Círculo Dourado ali, não é uma coisa que a gente internaliza e, decorei, tá aqui. Ele é construído. E o que constrói? São os hábitos. Exatamente. É a rotina. É a rotina. Então, o propósito, o porquê eu faço o que eu faço, ele é muito importante, mas a gente não pode negligenciar que esse propósito ele tem que ser construído. Exato. E o como as coisas são feitas é que vai denunciar qual é a cultura que você tem. Então, a atenção, a conexão, né, do que você chama de valores, realmente, com a ação. Porque eu posso dizer, né, eu vou dar um exemplo da Recofarma. Por favor. Segurança ocupacional. Então, a gente, né, reforça sempre que segurança ocupacional é um valor. Mas a gente precisou implementar realmente ações, né, atividades e decisões que comprovem que isso sim é um valor para a gente. Então, nós implementamos, né, rotinas onde a gente fala de segurança todos os dias. E não adianta falar só com os funcionários e depois, quando você contrata uma empresa terceira, você não fala e não cobra o mesmo discurso, as mesmas ações de todos eles. Então, a cultura é algo que você entra na empresa e às vezes não precisa ninguém falar nada. Você já vê que ela está instalada. Eu diria assim, esse é o nosso estado ideal de cultura, né? Se você quer uma cultura onde o valor que você fala, que é segurança ocupacional, e as pessoas já entram, desde a portaria elas percebem, estou entrando num lugar diferente, estou entrando num lugar que preza pela segurança. Aí você está realmente
se sentindo realmente realizador ali da cultura. Nossa, e até me arrepiei aqui, fiquei... eu gosto muito desse tema, porque as pessoas, volto a dizer, né? Enquanto psicóloga, nós temos o desafio de tornar aquilo que é muito subjetivo, objetivo. Exato. E você trouxe de maneira muito simples e didática como a cultura ela é observada. Para além de toda e qualquer teoria, eu percebo a cultura na ação das pessoas, em como as coisas acontecem dentro do negócio. E me vem sempre muito forte quando eu penso em cultura, uma drogaria que eu não vou fazer merchan aqui, mas porque vai que esse negócio começa a ficar, né, ficar bacana e aí, enfim. Mas tem uma drogaria muito conhecida nacionalmente que ela se diferencia em relação às outras drogarias por conta do atendimento. Eu não sei, eu imagino que você já deve ter na sua cabeça, já sabe. Aqui qual é. Ponto. É isso. Eu não faço ideia qual é o código de cultura deles. Eu não faço ideia, literalmente, quero me referir, né? Assim, quais são os valores deles, quais são os comportamentos inegociáveis. Mas você sente logo que você entra, né? Eu sinto. Eu sinto. Isso aí. E assim, qual que você acredita, Milena, que vive na pele, você que vive na pele todos os dias isso, qual que você acredita que é o maior desafio de fazer a cultura rodar? De fazer essa cultura entrar, assim, sabe? Eu acho que é engajar as pessoas e entender que realmente é o como que importa, né? E não ignorar a cultura. A cultura é um elemento chave para a gente atingir os objetivos. E não algo que a gente vá, né, simplesmente negligenciar, né, como você falou, e não usar isso como um elemento chave. Uhum. Então, um grande desafio é, primeiro, claro, fazer a leitura da cultura. Então, acho que é a observação, né? E aí você precisa realmente criar aquele ambiente confiável, né? Um ambiente de confiança onde as pessoas possam também te trazer feedbacks. Mas elas só vão confiar que podem te trazer feedbacks se você usa aquilo para algo, né? E usa de forma muito consciente, muito respeitosa. Vou dar um exemplo que nós tivemos com relação, né, à pesquisa que a gente faz anualmente. Sim. E uma das perguntas era em relação à liderança. E perguntava assim, a liderança me inspira a que eu dê o meu melhor. Uhum. Era a nossa nota mais baixa de toda a pesquisa. Uau. E aquilo assim, como administradora, como líder apaixonada que eu sou por liderança, aquilo me doía assim, realmente. Como, gente, eu conheço os líderes que eu tenho. Eu sei que eles são maravilhosos, são pessoas maravilhosas, são inspiradores, mas talvez as ações não estejam comunicando bem isso, e a percepção não existe, né? Não existe a percepção de que eles são inspiradores. Ou tem alguma outra coisa que está acontecendo que está impedindo que as pessoas vejam que é mais forte. O que esse o desafio. E nós tomamos isso realmente como um desafio e falamos, vamos trabalhar com isso. E nós criamos, né, fóruns que já fazem 2 anos, mais de 2 anos que nós estamos fazendo, com toda a liderança, toda ela junta, 2 horas por mês, pelo menos, a gente se junta e tal, e vai estudar o que é a cultura de liderança que a companhia espera de nós. Exatamente. Vamos estudar, vamos compartilhar. A gente chama esse fórum realmente de liderança inspiradora. E uma das regras claras desse fórum não tem plano de ação, é para inspirar. Então, primeiro a gente se inspira como líderes e depois a gente transborda essa inspiração. No primeiro ano, a gente já subiu o equivalente a 20 pontos percentuais. Uau! Hoje é uma das respostas com mais alta nota dentro das nossas pesquisas. Nossa, então, que incrível! A gente tomou aquilo como algo, sim, precisamos trabalhar. Sim, as pessoas estão nos dando um feedback poderoso e nós precisamos fazer algo com isso. Então, como é que a gente ganha a confiança das pessoas? Olha, eu tô te dizendo que tem alguma coisa que não tá bem, que não tá ajudando a gente. Então, a gente pegou aquele feedback e realmente, vamos fazer algo intencional. Uhum. Vamos
realmente colocar na nossa estratégia que nós vamos trabalhar isso e nós vamos depois medir como é que a gente está melhorando. Né? Se realmente aquilo importa para as pessoas e afeta resultado, ou seja, se a liderança, né, não é inspiradora, então ela pode ter impacto em várias coisas, no atingimento de metas, até mesmo na continuidade do negócio. Porque se quem está tendo uma experiência como líder não é inspirador, quem de baixo vai querer ser líder, né? Ou seja, como é que a gente constrói aí toda essa linha de sucessão se a liderança não inspira? Então aquilo nos chamou muito a atenção, nós realmente definimos que aquilo era algo crucial para que a gente trabalhasse, né? Demos ouvidos àqueles feedbacks que nós recebemos e trabalhamos fortemente nisso. E hoje a gente colhe resultados. É algo que vamos dizer assim, que tem continuidade sozinho, sem a gente colocar esforços? Não. Mas o esforço que a gente coloca hoje é bem menor do que aquele do início, né? E com a prática as coisas vão ficando mais simples. Excelente. Olha, eu tô aqui um pouco ansiosa, comecei a ficar ansiosa porque já está me dando vontade de falar sobre várias coisas, eu tenho que organizar aqui as minhas ideias, tá? Mas eu quero falar uma questão importante frente ao que você trouxe e chamar a atenção das pessoas que estão nos escutando, porque sim, a cultura, ela é possível a gente mensurar, né, Milena? Sim. Primeiro ponto aqui, você tá falando e reforçando, ainda que talvez não perceba, mas a mensuração da cultura. Vocês estudaram a cultura. Exato. Vocês foram em busca de compreender. Isso é muito, muito importante, né, Milena? Não podemos negligenciar. E eu quero dizer para você aí que se você é líder, gestor de empresa, ou você é um colaborador de uma corporação, nós temos hoje ferramentas poderosíssimas que fazem esse trabalho de mensuração da cultura. Metodologias altamente confiáveis. A própria pesquisa de clima, que é muito conhecida pelas pessoas, é um instrumento poderoso, mas hoje a gente tem várias outras ferramentas e metodologias que são mais curtinhas, mais rápidas e que podem trazer uma clareza para a gente do que é a cultura organizacional. Então eu desafio, encorajo vocês a entenderem um pouco mais como buscar essa verdade, né? Exato. E aí, Milena, eu queria te fazer uma pergunta. E uma curiosidade. Quando esse resultado ele não estava tão bom, né? E eu posso imaginar o dilema e até a angústia, porque olha que poderoso e que forte isso que você trouxe, que é muito comum, diga-se de passagem. Como assim? Os meus líderes, eles são líderes inspiradores. Esse time que está aqui à frente do negócio é um time bacana. O que está acontecendo que as pessoas não estão vendo isso? E tem um ponto-chave em relação a isso que sempre eu compartilho também o que penso acerca. Quando a gente vê o resultado da cultura organizacional, o resultado das pesquisas, a gente tende a questionar. Sim. Negar, né? Não, né? Não é bem assim, não, querem sabotar, não tem... E eu acho que o grande e poderoso exercício é falar assim, é isso, vamos entender. Exato. E aí vem a minha pergunta. Foi fácil entrar nesse lugar assim de assumir a responsabilidade por esse resultado? Você acha que o time de liderança, você, de maneira geral, as pessoas que estavam à frente desse trabalho, foi fácil para as pessoas assumirem a responsabilidade de falar assim, a gente é diferente disso aí, mas essa daí é a verdade, esse é o resultado que a gente tem hoje. Às vezes encarar a verdade nua e crua não é fácil. Realmente, não era, né? Eu acho que a minha primeira reação, né? Que eu falei assim, nossa, eu me sinto, não é possível, gente. Por que as pessoas não percebem? E se eu vejo, por que elas não veem? Mas essa é a verdade, né? Então vamos fazer alguma coisa com essa verdade. Ok, se eu preciso, né, provocar uma transformação, eu preciso entender o estado atual, não o julgue, ele é o que ele é. Ponto.
E o que eu gostaria que ele fosse? Ok, aí entra, né, a nossa intencionalidade, realmente nosso plano de ação, né? Qual vai ser a estratégia realmente para mover do ponto A para o ponto B? Aí, de novo, escuta ativa. Então, eu preciso entender um pouco mais, eu preciso de mais elementos, porque o que é um líder inspirador para quem está dizendo que a liderança não inspira? Talvez é aquela experiência individual, naquele one-on-one que a gente fala, né? Ou seja, na qual ela conversa, que é só eu e você, a minha experiência não está sendo positiva. O líder está sabendo fazer essas conversas? Então vamos lá, vamos ajudar o líder a melhorar essas conversas. Vamos ajudar os líderes também a conseguir expor as suas vulnerabilidades, né? Uau. Esse assunto eu sei que você ama, né? E tem ajudado muito a gente com isso. A equipe marcar um outro podcast, mais 2, queridos. Já aproveita vocês que estão aí, coloquem o tema pra gente dar uma forçada na barra pra Milena voltar, tá? Então ela já deu algumas dicas aqui, vulnerabilidade. Vocês escolham, por favor, façam essa pressão, né? Então vamos lá, voltando. A gente precisa realmente se desarmar quando a gente quer fazer uma mudança, né? Então, primeiro, aceite, receba esse feedback, né? Receba o que veio nessa escutativa. Não estamos inspirando, ok. Vamos passar a inspirar. É um desafio que todo mundo abraça? Claro, né? Uns falam sim, na hora... O sim, mas eu não sei como. Sim, mas, né? Mas eu tenho dificuldade. Excelente. Ótimo, vamos trazer as dificuldades, é nisso que a gente quer trabalhar. Então, passa realmente por toda a negação, o medo, as incertezas, mas, de novo, quando você realmente une esforços, né, e deixa todo mundo saber que você quer fazer aquilo intencionalmente, com a ajuda de todos, é mais fácil. E a prática, né, vai levando cada vez mais à perfeição. Então, na primeira vez pode ser, né, imperfeito, pode ser errado, mas aquela busca pela evolução e as pessoas percebem, né? E foi isso que as pessoas perceberam. Então, hoje a gente não tem líderes perfeitos, a gente não tem uma liderança, né, que não erra em nada. Pelo contrário, né, muito mais humana, muito mais participativa, muito mais próxima e muito mais que compreende muito mais assim o que é que toda a nossa população precisa, o que os nossos funcionários precisam para dar o seu melhor. E como você, líder, ajuda esses, né, funcionários a darem o seu melhor. Como a gente ajuda a todos a se equiparem para isso. Né? Como é que... Então, lá na companhia a gente tem, né? Seja modelo. O que significa ser modelo? Modelo do prática. Quê? Né? Na prática. Quando a gente está sendo modelo e quando a gente não está. Né? Porque passa muito pelas decisões do dia a dia. Se a gente diz que segurança ocupacional é um valor, mas na hora de definir entre produzir, né, e uma venda que tem ali esperando e a gente fala, não, nesse dia não vai estar muito seguro, mas a gente vai fazer para poder atender a venda. Que mensagem a gente está passando? Né? Não, ou faz com segurança ou não faz. Se você diz que aquilo é um valor, você tem que alinhar as tuas ações àquilo lá. E nem sempre isso é explícito. De novo, se você quer realmente trabalhar a cultura, você tem que falar sobre isso, você tem que trazer esse assunto à tona, você tem que trazer esse assunto à mesa. Né? Eu acho que a gente fala muito de implementar um novo processo, implementar um novo produto e uma nova ferramenta, mas a gente fala de implementar cultura. Excelente. Né? Implementar cultura também exige um processo, você precisa entender qual é o seu estado atual, qual é o estado futuro e o que a gente vai fazer. E aí entra numa parte bem sensível, né, Thalita, que você mencionou. Como é que a gente influencia comportamento? Porque o plano de ação, às vezes, quer dizer mudar comportamento. E começa onde? Começa na liderança. Né? Como a gente reflete o que a gente faz. E às vezes, a gente reflete falando ou não falando, agindo ou não agindo, né? Engajando ou não engajando, a gente comunica de todas as formas. E, de novo, todo mundo percebe, isso daí ecoa, né, na organização. Isso cria cultura. Excelente. Milena, eu nem sei por onde que eu começo aqui. Eu estou anotando aqui algumas coisas, mas muito, 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 muito interessante isso que você está trazendo, todas essas questões, né? E
Já que você terminou falando sobre liderança, eu honestamente não acredito que um bom clima ou um clima funcional, um clima organizacional funcional, ele vai acontecer sem líderes que estão alinhados e que estão conectados com o valor que a empresa quer gerar. Eu honestamente não acredito, sabe? Não, na minha leitura, a minha percepção é que se a cultura ela só vai ser forte se os líderes estiverem alinhados. Eu posso estar muito errada, mas eu sinto e honestamente acredito que os maiores responsáveis por fazer a cultura acontecer, sim, são todos os colaboradores, mas os líderes têm um papel muito estratégico dentro disso. Com certeza. Tem um papel muito estratégico. E você aí já traz um ponto assim, né? De quem teria que ser o dono da cultura dentro de uma empresa? A gente tem que colocar aí essa incumbência nas mãos de um departamento? É recursos humanos. É do RH? É do RH. Eu diria assim, que pior do que dizer que possa ser só de um departamento, né? Só do RH, ou o dono da cultura é só o diretor, a diretora, é achar que ninguém é dono da cultura. Né? É se eximir de fazer essa governança. Ótimo. Porque os líderes, os que vão ditar a cultura, podem ser lideranças informais, né? Podem ser, de novo, vão ser os hábitos, os comportamentos, as práticas. Elas estão lá. E se você quer transformar a cultura, você quer uma cultura de excelência, você quer uma cultura de resultado, uma cultura de pessoas felizes e de resultados excelentes, que eu acho que isso é totalmente possível e eu acho que as duas coisas são muito conectadas, precisa ser intencional. E se a liderança não pega essa intencionalidade para si, então achar que a cultura vai se resolver organicamente ou que, né, as coisas vão acontecer por acidente, Não. Aí você não está realmente, né, tomando as rédeas do negócio. Você não está... O que vai acontecer, né, Milena, é só uma parte da liderança respeita e vive a cultura, a outra parte não. Então se eu tenho 70% que vive a cultura e tenho ali 30% que não vive, bom, é capaz que dê certo. E não é bem assim, mas aí você né? não sabe porque tá dando certo e não sabe também depois quando tá errado. E não é bem assim. Eu acho que esse alinhamento, ele é muito importante e até inegociável, né? Exato. É óbvio, Thalita, que eu acho que cada um de nós se conecta ou não se conecta com alguns valores, né? Ou seja, cada um de nós tem nossas crenças, tem nossos hábitos, né? Nós temos nossos hábitos, né? Nossas criações. Mas que esse senso de identidade da liderança precisa acontecer, de conexão com o propósito precisa acontecer, precisa. E claro que sempre, né, pode ser que tenha um percentual, como você falou, que não consegue se conectar e a gente vai perceber não talvez no discurso, numa apresentação, mas sim na prática, né? Sim no dia a dia. E esses sinais vão aparecer. E eu acho que aí também precisa ser tratado, né? Precisa ser conversado, precisa ser dado feedback, né? Ou seja, tanto os que estão em volta daquele líder vão poder prover para ele, né, sinais de que, olha, não está alinhado, quanto cada vez mais, quanto mais você consegue uma unicidade, um entendimento da cultura que se espera, né? Quanto mais você fomenta e vamos dizer assim, e guia, né? Porque eu acho que uma das formas que você tem também é o que você reconhece. Aonde você coloca reconhecimento na companhia, né? Que cada companhia tem várias formas de fazer reconhecimento. Mas você reconhece o quê? Você reconhece boas ideias, você reconhece inovação, mas você reconhece também que a pessoa tentou, errou e aprendeu com aquilo? Você valoriza o aprendizado? Então, tudo isso, né, no dia a dia vai ficando cada vez mais transparente. As pessoas que estão conectando e as pessoas que não estão conectando. E vai ficando realmente uma situação, né, desconfortável, tanto para aquele que não consegue se conectar, quanto para as pessoas que estão em volta. Eu acho que acaba, de novo, aí é a cultura em volta, que já está alinhada com a estratégia, né, que vai engolir essas outras minorias e tal que não se conectam. E se for assim, tá tudo certo, né? Por outro lado,
A gente tem, enquanto gestores, né, liderança, você que está à frente do negócio, né, à frente de uma grande estrutura, cuidar da cultura também demanda tomar decisões de estômago, né, Milena? Com certeza. Porque, aí voltando para o início da nossa conversa, a cultura engole a estratégia no café da manhã. E aí vem uma outra frase que você também, tenho certeza que conhece muito bem, contrata-se lentamente para garantir que você vai ter as pessoas certas, alinhadas àquilo que você precisa. E demite-se rapidamente. E muitas vezes a gente tem ali uma situação que está acontecendo que impede e que pode estar intoxicando a cultura e trazer impactos bem graves. E aí também tem essa oportunidade de tomar decisões de estômago, né, Milena? Com certeza. E eu acho que precisa ter mecanismo de identificar, de novo, quando você cria um ambiente de confiança, onde as pessoas podem dizer aquilo que precisa ser dito, então você acaba, né? E quando você está criando todo esse ambiente, né, de unicidade, acaba ficando cada vez mais evidente, né, aquele que está destoando. É uma decisão da companhia junto com o funcionário, com a funcionária. Ou seja, às vezes há um choque de culturas, né, como a gente fala. E esse choque de cultura, às vezes, não está sendo bom nem para a empresa, nem para o funcionário. Excelente. Né? E aí cabe realmente uma decisão de ambos os lados. Ou seja, se a gente não consegue todo mundo remar para o mesmo lado, vai acontecer, né? De não conseguir dar sustentabilidade aos resultados ou de não atingir os resultados. Então a gente precisa cada vez mais, né, que as pessoas tanto sejam conscientes de esse tipo de cultura combina com os meus valores, esse outro tipo não combina, né? E eu acho que vai da decisão do profissional também. Qual é a empresa que se conecta com o que eu acredito que são valores? Excelente, excelente, excelente. E aí a gente tem uma outra resposta também no mercado, né? Vários grandes executivos hoje se dão o prazer de escolher onde querem trabalhar. Maravilhoso, A gente percebe que... estudam a cultura da empresa antes de fazer entrevista. Já vi muita gente fazer isso. Eu acho maravilhoso. É lógico. E estudam a cultura. E outra coisa, também sabemos a partir de dados e fatos, né, de pesquisas, que o salário não é tão relevante quanto você está numa cultura que está alinhado aos seus valores, aquilo que você acredita. Faz você acordar feliz na segunda-feira. Aliás, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na quarta, na quinta. E trabalhar para além, enfrentar desafios arrojados, né? Que tiram da zona de conforto. E a gente percebe que a cultura, de fato, é algo muito, 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 muito importante. Né, Milena? Bom... Ai, meu Deus do céu, por onde que a gente vai agora com tanta coisa boa para falar? Se você tivesse, Milena, que dar algumas dicas, alguns caminhos, algumas recomendações, conselhos, por que não? Porque você é uma profissional muito experiente e pode entrar nesse lugar de conselho. Né? Conselho para os gestores, pessoas que estão à frente de grandes sistemas. Que tipo de conselhos didáticos você daria para essas pessoas no sentido de olhar para a cultura, de cuidar da cultura, para que eles saiam, por exemplo, daqui desse tempo com a gente falando, meu Deus, isso eu preciso olhar para isso? Acho que a primeira coisa é não se auto-sabotar achando que não precisa cuidar de cultura, né, Thalita? Eu acho que não ignorar que a cultura precisa ser tratada, ou que ela precisa ter uma governança, né? Eu acho que é o primeiro que a gente deve evitar, né? E depois, como então trabalhar a cultura? Na Coca-Cola a gente tem alguns hows, né, alguns comos, né, que nos dão guias aí de como a gente investiga qual é a cultura que nós temos. Então, um deles é como as pessoas aprendem. Né? Então, como os meus funcionários gostam de aprender? Eles gostam de treinamento virtual, eles gostam de aprender na prática, eles gostam quando o colega explica, eles gostam de um treinamento externo, eles aprendem realmente com os erros, eles aprendem... De que forma eles aprendem, né?
como eles colaboram entre si. O que motiva e o que engaja as pessoas a colaborarem entre si. É um senso de amizade, de colaboração, é um ambiente, né, de segurança psicológica. E aí eu vou fazer Por favor, excelente. Vamos dizer assim, um parênteses um pouquinho longo aqui com relação à segurança psicológica, né? Excelente. Eu acho que isso é um tema que ainda é novo para as empresas, né? E às vezes a gente se exime de falar a respeito, mas a segurança psicológica é crucial para você saber aquela verdade que a gente falou. Como é que eu capturo a verdade se as pessoas não têm confiança em te dizer o que precisa ser dito? Não somente no feedback de uma pesquisa de clima organizacional, não. Imagina que alguém está apresentando um projeto que tem um risco enorme de dar errado. Mas as pessoas têm medo de falar porque quem está falando ali tem uma hierarquia mais alta. Ou porque quem está falando ali, quem está apresentando aquele projeto é uma pessoa que inspira muita confiança e tal, e eu não tenho coragem de dizer, não, mas tem um risco aqui que a gente precisa observar. Olha, né, o desenrolar que isso pode causar dentro de uma organização. Então, promover um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam ser quem elas são, né? Aí depois a gente pode fazer outro podcast para falar de diversidade, equidade e inclusão. Diversidade. Vai colocando aí na listinha e vai apoiando a gente. É algo crucial para quem quer, né? Vamos dizer assim, ter um diferencial no mercado e permanecer no mercado. Isso é crucial, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Sim. Mas se as pessoas não têm essa segurança psicológica para dizer o que está certo, o que está errado, dizer não entendi, sentem, vou passar para ação, né? Levantar a mão quando realmente identificam que tem uma vulnerabilidade num projeto, num processo, num produto. Tantas coisas podem ser evitadas, mas tantas coisas também como consequência, né, de não ter um ambiente de confiança, a gente deixa de usar o intelecto das pessoas, né? Isso pode ser desastroso, né, para uma empresa. Então, voltando lá, né, eu investigaria, né, o que motiva as pessoas e o que desmotiva também. Ótimo. É uma questão salarial e tal, mas a gente sabe que salário não motiva, né? Mas pode desmotivar. Então, o que mais? A liderança motiva, né? A liderança inspira, a liderança está equipada para poder fazer esse trabalho, né? Excelente, né? Como as pessoas gostam de trabalhar? Elas gostam de trabalhar, né, num ambiente onde haja mais colaboração, num ambiente em que elas tenham liberdade de criação, né, possam trazer a sua... E que tenham equilíbrio entre vida pessoal, né, e vida profissional. Excelente. Então, assim, buscar esses elementos vão dar cada vez mais, vamos dizer assim, aquele que vai fazer a sua estratégia dar certo. Porque aí nas suas iniciativas, você vai, através da cultura, conseguir levar a resultados excelentes. Então, você vai embutir a cultura e o como você vai fazer as coisas vai ser considerando a cultura que existe. Agora, se você está numa situação onde exige uma transformação, de novo, você precisa entender o estado atual. Se você quer chegar no estado ideal, não tem como chegar lá sem antes você saber qual é o seu estado atual e como você vai chegar lá, né? E, de novo, não critique, não negue, a cultura é o que ela é. Ela está lá, né? E é um elemento maravilhoso para que a gente realmente compreenda, né, como os resultados podem ser alcançados e não ignorar, porque pode ser realmente a custas disso que a gente não tenha resultados sustentáveis ou que isso gere uma quantidade enorme de esforços que podem se converter numa quantidade enorme de dinheiro, né, e que podem, em alguns casos, até definir a continuidade ou não de um negócio. A gente tem esses históricos, né? E aí, Milena, a gente já está com o nosso tempo estourado, infelizmente. A conversa foi maravilhosa. Você tocou muito aqui meu coração e me chamou a atenção mais uma vez, né? E reforçou algumas crenças que eu tenho acerca da cultura, né? E gosto de simplificar um pouco mais temas
temas complexos como é a cultura, porque sim, é um tema complexo que merece ser estudado. Acho que vale muito a pena as pessoas, inclusive, lerem, né, sobre cultura. Com certeza. Né, Milena? Ler sobre cultura, entender um pouco mais as iniciativas, o que tem de questões por trás da cultura. Mas tem algo que me chamou muita atenção no que você trouxe, que é o relacionamento de confiança. Não só o relacionamento de confiança, mas você trouxe várias vezes a questão da escuta ativa, do estudar a cultura, né? Parar para entender as pessoas, qual é a motivação das pessoas e demanda tempo, né? Demanda tempo, né? Demanda vontade também, né? Exatamente. Demanda intencionalidade, né? Eu acho que tudo que a gente quer que realmente aconteça, né? No caso, no âmbito ali profissional, né? No âmbito das empresas, você tem que colocar na estratégia. Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Se você coloca ali no plano estratégico da companhia, você está dizendo que aquilo é importante. Se você desdobra aquilo em iniciativas, você está pondo em prática aquilo que você disse que era importante. Né? E medir depois, né? Verificar se melhorou, continuar, né? O trabalho. Eu acho que tem várias formas de fazer isso, Thalita. Às vezes a gente tem, né, capacidade de fazer isso internamente, mas se precisar pedir ajuda externa, né? E eu agradeço a People, né, o Instituto, que nos ajudou muito nessa questão de segurança psicológica, né? Realmente é algo novo, né? Algo que a gente pensa assim, mas o que isso tem a ver com o negócio? Tem tudo a ver, né? Mas nós não estávamos preparados internamente para fazer isso. Então, pedimos ajuda, recebemos e nos ajudou muito a ler, ler a cultura que nós temos, né? É uma cultura de alta performance, não é uma cultura de alta performance. E alta performance em, sei lá, 1950 era uma, Isso né? aí. Em 2000 era outra, e agora em 2024, cultura de alta performance, né? Dentro desse mesmo jargão, a gente tem uma série de outros requisitos. Excelente. Né? Então, a gente precisa também se atualizar, né? E o mundo vai muito rápido, os negócios vão muito rápido, as coisas acontecem uma velocidade. A gente precisa realmente buscar ajuda, né? No momento que a gente achar necessário. Sim. E todo o tempo se equipar, como você bem disse. Estudar, conversar, compreender como o mercado está atuando, né? Como o mercado está se movimentando, como os líderes os gestores de negócios estão gerindo seus negócios, quais são as variáveis que estão se apresentando, seja na economia, seja na sociedade de maneira geral, no mundo. Sim. Todas essas questões fazem parte e compõem a cultura e a gente precisa estudar sim e se antenar sim. E Milena, se reinventar às vezes, né? Ai, Milena, eu tô assim, eu queria muito agradecer você pelo tempo que a gente teve aqui. Excedeu as minhas expectativas, mas eu tinha certeza que seria assim. Eu tenho certeza que você que tá do outro lado daí gostou, não tem como não gostar, né? Mas me dá o teu feedback, eu espero que você tenha gostado também. Adorei. Volto a falar, esse lance do podcast, das conversas, elas fazem muito a gente refletir também, né? É uma forma brilhante de aprender, porque a gente vai falando, vai conversando, vai escutando e vai aprendendo. Acaba que a gente vai esquecendo da Fichas caíram só de estar me preparando aqui para esse podcast. A gente vai conversando e vai fazendo essa reflexão sutil, né, sobre o tema que a gente está tratando. Quero muito te agradecer. Você foi brilhante, né, no seu partilhar. É um tema que, obviamente, a gente ficaria horas conversando. Apaixonante, né? Então, petiscos e conversando, e a gente certamente precisaria de muito tempo para isso. Mas quero te agradecer muito. Mais uma vez, você é convidada sempre aqui no nosso podcast. Se você tiver um tema que
que toca no seu coração também, que você acredita que é relevante trazer para as pessoas, vem para cá, para esse lugar com a gente, de levar, porque eu sei que você é uma apaixonante, uma mulher que se engaja muito também nesse propósito de desenvolver pessoas. Então, o Pode Falar é seu também, venha sempre. Muito obrigada. E eu queria que, enfim, você desse aí as suas palavras finais e falasse para nossa galera ali quanto que eu tenho certeza que foi bom para você estar aqui. Foi ótimo. Não, maravilhoso. Eu acho que, primeiro, parabenizar, né, o Instituto People, né, como você falou no seu primeiro podcast, que eu já vi, né, que isso estava no forno já há algum tempo. Eu estou me sentindo privilegiada de estar degustando aqui, né, de estar saboreando esse momento aqui, que foi maravilhoso. Então, parabéns, né? Eu acho que principalmente parabéns por trazer, né, mais uma ferramenta, mais uma voz, né, que vai poder trazer outros líderes também aqui do Amazonas. Eu acho que nós estamos numa região que a gente pouco fala de si mesmo, mas assim, a quantidade de líderes inspiradores que tem nessa região não é pouca, né? É verdade. E eu agradeço muito e parabenizo vocês por estarem, né, criando essa ferramenta que vai poder expandir, exportar toda essa beleza que nós temos aqui no Amazonas, que são as pessoas e a floresta e tudo mais que tem aqui. E, bom, deixar um beijo, né, pra minha filhota, minha mulher maravilhosa, né, minha filha Giovana, meu maridão, Délcio, né, uma família maravilhosa que eu tenho que me apoia muito. Henrico, que já tá lá em Brasília. Sim, estudando. Não, fazendo a vida, trabalhando, estudando, fazendo a vida, né? Exatamente. Então, obrigada, assim, e a todo o pessoal da Recofarma, que... Assim, eu sinto que é realmente um presente que eu ganhei, né? Tá trabalhando tantos anos nessa empresa maravilhosa e eu tenho uma equipe que me enche de orgulho todos os dias, né? É tão bom, né, Malena? Maravilhoso. É tão bom a gente... Me sinto muito feliz. Eu acho que eu tô vivendo os melhores anos profissionais da minha vida. Uau! Graças a Deus. É reflexo de alinhamento, né? É isso aí. Alinhamento. Saber que você tá num lugar que conversa com os teus valores também, com aquilo que você acredita, né? Com a tua visão de mundo. Com certeza. É uma decisão estar lá e continuar e lutar todos os dias, né? Para que as pessoas tragam o melhor de si mesmas para trabalhar e que a gente, consequentemente, tenha resultados excelentes. Ai, que lindo! Gente, para você que está nos acompanhando, muito obrigada. Fica aqui com a gente. Conheça mais sobre o nosso trabalho, o Instituto People, enquanto companhia, enquanto empresa que tem como missão levar soluções e iniciativas que potencializem a visão das pessoas e das corporações sobre desenvolvimento humano, sobre geração de resultado com valor. Tem muita coisa rolando aqui, você já viu, né? O podcast é a gente tem o The Building Experience que tá chegando aí. Se você quiser saber sobre segurança psicológica, a gente manda muito bem e certamente a gente vai ter um episódio só para falar de segurança psicológica, fica ligado. Mas ter você aqui conosco no nosso podcast é um privilégio. Muito obrigada. Deixe os seus comentários. Siga a gente em todas as plataformas, YouTube, Spotify, entre outras plataformas que estão aí disponível. Vem com a gente, vem ser People e fica conosco no Pode Falar People. Até o próximo episódio. Tem coisa muito legal vindo aí, outro convidado bem especial. Tchau, tchau.